Band News. Tempo. E a Paula Soares, de hoje, não escapa. Vai contar pra gente como vai ficar o tempo durante o Natal e durante o Réveillon, porque esse é o desafio. Tinha gente desde o começo de dezembro aguardando por essas respostas, Ivan Brandão. Desde o começo de julho. E a gente foi poupando. Como ficou tudo maluco no calendário desse ano mesmo, não é verdade? A gente ficou poupando Paula Soares dessas respostas. Sim. Mas aí, já tem 10 dias aí pro Natal, já dá pra gente ter uma ideia mais ou menos. Mas antes, Paula, vamos falar sobre essa semana aqui, comecinho de semana com sol aparecendo entre nuvens em São Paulo e mais uma vez com possibilidade de chuva ou não? Bom dia pra você. Bom dia, Sheila. Bom dia, Ivan. Bom dia para todos. Bom, essa semana vai ser bastante instável aqui no estado de São Paulo. Então, vai ser uma semana bem típica, né, dessa época do ano. A gente tem ar muito abafado, então não vai fazer frio. Vai ser uma semana sempre com temperaturas perto de 30 graus na maior parte do estado, inclusive aqui na capital. Só que aí tem essas pancadas de chuva, né, que também são causadas realmente por causa desse abafamento. Então, hoje cedo nós já tivemos um pouquinho de chuva, foi uma instabilidade que avançou durante a madrugada, provocou chuva forte em várias áreas, inclusive aqui na região metropolitana, no Vale do Paraíba, nas cidades próximas aqui do interior, né, as cidades do interior que ficam próximas à região metropolitana, só que agora essa instabilidade já perdeu força, então teremos ainda boas horas de sol aí pela frente, sol que fica intercalando com períodos mais nublados, mas mesmo assim a temperatura consegue subir, a máxima aqui para a capital é de 29 graus, e aí no período da tarde e também da noite, essas nuvens carregadas voltam a crescer, então tem previsão de chuva forte para hoje, alguns temporais vão acontecer aí pelo estado, é uma chuva forte que vem com raios, com rajadas de vento, e essa situação vale para todo o estado, então aqui na Grande São Paulo, no litoral e no interior do estado, todo mundo com chance desses temporais entre a tarde e a noite, e assim seguimos a semana, né, com temperaturas perto de 30 graus e com risco de temporal, e aí lá para o fim do ano, né, essa semana aí que a gente vai ter entre Natal e Ano Novo, a gente ainda vai ter muita instabilidade por aqui. Na semana passada, a gente teve a formação de uma zona de convergência de umidade que atingia lá do norte do país, passando pelo centro-oeste até aqui a região sudeste. A gente teve muita chuva nessas áreas, né, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, todo mundo recebeu muita chuva por causa dessa zona de convergência de umidade. E para o fim do ano, principalmente na época do Natal, na semana do Natal, a gente deve ter a formação de outra zona de convergência parecida, né, que vai puxar essa umidade lá do norte do Brasil aqui para a região sudeste. Então, é muito provável que a gente termine o ano novamente com temporais aqui na região sudeste, inclusive no estado de São Paulo. Então, existe essa grande possibilidade de chuva, né, na hora da virada, tanto do Natal quanto do Ano Novo. Só que a gente vai acompanhando, porque essa época do ano, a gente sempre fala, a primavera é uma das épocas mais difíceis da gente acompanhar a previsão do tempo, porque é um momento em que a gente está saindo, né, de um período mais seco, entrando para um período mais chuvoso, e os modelos meteorológicos, que são aqueles que os meteorologistas usam, né, fazem a base para atualizar as condições do tempo, eles ainda estão começando a detectar essa entrada de umidade, então tem um erro muito grande nessa época do ano. Então, como a gente fala com muita antecedência, né, ainda falta um pouquinho aí para essa época, é possível que mude, mas por enquanto os modelos ainda mostram chuva para o fim do ano, então a gente tem expectativa de alguns temporais sim. Tá bom, tem vários ouvintes aqui escrevendo pra gente com perguntas mais específicas. Aí a gente espera o avançar da semana para fazer perguntas mais específicas sobre uma ou outra região aqui do estado de São Paulo, outras cidades também, para aquelas pessoas que querem saber como vai se comportar o tempo. Mas pelo menos em linhas gerais, Paula já deu uma ideia, né? Aí mais pra frente a gente vai atualizando para ver se tem alguma mudança ou não. Verão, segundo o Google, que voltou a funcionar, começa no dia 21. Já tá aí, né, Paula? Próxima segunda. Falta uma semana. E começa Diga, pode falar. Não, eu queria saber se tem alguma coisa em particular nesse verão, nas previsões ou não. Olha, esse verão a gente deve ter mais chuva do que o ano passado, então
bem característica da estação, né? Já entra esse período úmido, então a gente vai ter esses temporais. Como eu comentei, no fim do ano a gente ainda deve ter essa zona de convergência de umidade, que também vai trazer bastante chuva, né? Aqui para a região sudeste. Então, em geral, aqui pro verão, a gente vai ter bons volumes de chuva. Espero, inclusive, que seja o suficiente para a gente conseguir encher nossos reservatórios, né? Então, numa situação bem crítica, a chuva tá faltando realmente nos pontos que a gente precisa que chova, né? Então, espero realmente que essa chuva caia onde precisa cair mesmo. E quanto às temperaturas, seguimos com ar abafado, como é normal nessa época do ano. Algumas frentes frias vão até diminuir a temperatura, né? Mas não tem nenhum frio intenso por enquanto previsto, mas nem calor acima do normal. Então, por exemplo, aquela onda de calor que a gente viu esse ano, que a gente ficou vários dias com temperatura perto aí de 33, 34 graus, esse calor intenso a gente não deve ver com muita frequência por aqui. Um de outro até esquenta, né? Mas nada de dias tão consecutivos. Então, deve ser um verão assim com a cara do normal, né? Com pancadas de chuva acontecendo como sempre acontece e temperaturas que ficam altas, mas nada de tão expressivo. Bom, um dos ouvintes aqui, um dos muitos ouvintes que se manifestam no nosso WhatsApp, falando, precisa falar do que... A gente sempre dá os nomes aqui para Paula Soares de acordo com o tempo, é claro, chuvares, molhares, solares, tem de tudo, né, ventares. E aí o ouvinte lembrou, Paula Eclipsares. Oh, nossa. É verdade. Hoje é dia de eclipse, né, Paula? A gente vai conseguir ver? Olha, muito difícil, tem poucas áreas que vão conseguir, porque o país está muito úmido hoje, né, tem essas instabilidades atuando, então quase todos os estados estão com muita nebulosidade, né, o que vai dificultar a visualização, mas no Rio Grande do Sul é uma possibilidade boa, né, para quem mora lá conseguir enxergar, porque lá o tempo fica bem aberto, deu até um pouquinho de chuva no período da manhã, mas agora já está abrindo, então para o Rio Grande do Sul a visibilidade vai ser boa. No Espírito Santo hoje também não chove, em Belo Horizonte, as cidades mais ao norte de Minas Gerais e em boa parte do interior do Nordeste. Agora nas outras áreas tem muita nuvem, até existe uma pequena chance, né, mas aqui para São Paulo, por exemplo, menos de 50% a possibilidade da gente conseguir ver, então realmente não vai ser uma boa opção aqui para São Paulo, não. Eu entrei no site da NASA aqui, né, pra ver onde é que, porque eles geralmente transmitem, né. Mas primeiro você entrou no Google pra chegar no site da NASA. Eu digitei NASA no Google. Aí quando eu chego lá, eles usam um georreferenciamento do Google Maps, então tá fora do ar ainda. Eita, olha. Mas eu acho que vai dar pra assistir por lá também. Tá Vou bom. ficar acompanhando aqui. Eclipse Paula Ofuscares.